Então, esse vídeo tem por objetivo fazer a correção dos exercícios da terceira série. Antes de nós irmos à correção dos exercícios, olha, pessoal, esse quadro aqui, ele serve de base para dar nome a todas as funções que nós vamos estudar mais na frente. Então, já vai dando aí uma memorizada nesses prefixos. A nomenclatura de qualquer composto orgânico, basicamente, ele está dividido em três partes: um prefixo, um infixo, um sufixo. Ou seja, eu vou dividir a minha palavra, o meu nome, em três partes: um começo, um meio e um finzinho. O começo sempre vai indicar a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia. Essa quantidade de carbonos, se vocês prestarem atenção, vocês só vão memorizar, só é novidade para vocês, de 1 a 4. Então, tem que memorizar. Met é 1 carbono, et são 2 carbonos, prop são 3 carbonos, 4 são, but são 4 carbonos. Só até aqui que é novo. Daqui para frente, pente, olha, o Brasil foi campeão 5 vezes, ele é pentacampeão, olha o prefixo pente. Ele está em busca do hexa, hept, oct, no, dec. Esses prefixos a partir do 5 são prefixos que vocês já estão acostumados a ver no cotidiano de vocês. Lá nos sólidos geométricos da matemática também. Tem o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono. Então, esses prefixos são prefixos que vocês já conhecem. Agora, os primeiros prefixos vocês precisam estar memorizando. Met de 1 carbono, et de 2 carbonos, prop de 3 carbonos, but de 4 carbonos. Deem uma olhada na musiquinha que eu enviei lá para vocês, que a musiquinha ela é tão chatinha que a gente acaba memorizando. Então, o começo da palavra, prefixo indicando o número de carbonos. O meio da palavra, o meio do nome do nosso composto orgânico, que a gente chama de infixo, ele vai indicar os tipos de ligações entre carbonos. Os carbonos, eles podem fazer ligações simples, an, ligação dupla, em, ligação tripla, in. Caso a minha dupla apareça mais de uma vez, apareceu 2 vezes, di significa 2 vezes uma dupla ligação entre carbonos. Tri significa 3 vezes uma dupla ligação entre carbonos. In significa 2 vezes uma tripla. Se você observar, A, E, I. A, só uma ligação simples. E, ligação dupla. In, ligação tripla. E aí a gente vai juntando prefixo com infixo e o finalzinho da palavra. O final da nossa palavra, que dá nome aos compostos orgânicos, ele pertence, ele indica o grupo funcional a que a minha estrutura pertence. Essas funções nós vamos estar estudando ao longo desse ano. A primeira função que nós vamos estudar é a função hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos compostos apenas por hidrogênio e carbono, toda vez que eu tiver uma estrutura só com isso, o finalzinho da palavra vai ser O. Olha um exemplo. Nesse exemplo, eu tenho 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos, et. Eles estão fazendo uma ligação simples, A. Só tem carbono e hidrogênio, O. Então, aqui eu tenho um composto chamado etano. Esse quadrinho aqui e essas regras que nós vamos estar aprendendo, elas são as regras impostas pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. E ela é a mesma regra em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, para você dar nome a um composto orgânico, você vai contar a quantidade de carbonos, você vai olhar o tipo de ligação e você vai olhar a função. As funções são várias. Nós vamos estar estudando elas ao longo do ano.
álcool, fenol, enol, cetona, ácido carboxílico, aldeído. E a única coisa basicamente que vai mudar, a gente vai ver alguns detalhes a mais também que mudam. Mas basicamente o que muda é o final do nome. Hidrocarboneto termina com O, álcool termina com OL, aldeído termina com al, cetona termina com ona. E aí a gente vai aprender nisso aqui, nós vamos aprender essas funções depois que nós aprendermos hidrocarbonetos. Então, se eu aprender agora hidrocarboneto, depois eu vou apenas aumentar alguns detalhes para eu aprender todas as outras funções. Olha aqui para vocês verem um exemplo de como que vai ser mais para frente. Eu coloquei dois compostos para vocês, o composto inicial e esse segundo composto. Esse composto eu posso classificar como hidrocarboneto. Por que eu posso classificar isso aqui como um hidrocarboneto? Porque nesse composto eu estou vendo apenas carbono e hidrogênio. Hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Como nessa estrutura eu tenho apenas carbonos e hidrogênios, esse é um hidrocarboneto. Já esse que eu pus aqui do lado para nós compararmos, nós temos um oxigênio nele. Posso chamar isso aqui de hidrocarboneto? Não. Por que eu não posso chamar essa estrutura de hidrocarboneto? Porque nela eu não tenho só a presença de carbono e de hidrogênio. Então, para eu falar é um hidrocarboneto, eu preciso que tenha na minha estrutura apenas, somente, carbonos e hidrogênios. Esse é um hidrocarboneto. Esse é um álcool. A função álcool é caracterizada pela hidroxila ligada no carbono saturado. A gente vai estudar isso mais para frente. Para a gente dar nome para esse hidrocarboneto, o que eu vou fazer? Vou começar contando carbonos. 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Prefixo para 4 carbonos, but. Então, o nome desse composto começa com but, porque nele tem 4 carbonos. Depois que eu conto os carbonos, eu vou olhar o tipo de ligação entre eles. Eles estão fazendo ligações simples. Ligações simples, an. Então, but mais an, butano. E o finalzinho do nome da minha palavra indica a função desse composto. Como ele é um hidrocarboneto, o finalzinho do meu nome vai terminar com O. Então, o nome dessa estrutura, butano. E essa? O que vai mudar? Observem o que mudou aí no nome. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, mantenho o prefixo but. Eu tenho ligações simples entre carbonos, mantenho o infixo an. Só que agora eu mudei a função. Como eu estou mudando a função, eu vou mudar apenas o finalzinho do nome. Então, aqui eu tenho butano, ol. Professora, por que ol? Porque é a localização do grupo funcional hidroxila. Por que ol? Porque esse composto aqui agora pertence à função álcool. Por que ele pertence à função álcool? Porque ele tem essa hidroxila. Esse é um hidrocarboneto porque só tem carbono e hidrogênio, termina com O. Esse é um álcool porque além dos carbonos e hidrogênios, ele tem a hidroxila. Então, meninos, se eu aprender agora a nomenclatura dos hidrocarbonetos, quando eu mudar a função, eu vou mudar pequenos detalhes nessa nomenclatura. Bom, vamos dar sequência aí. Coloquei aqui, olha, desenhei a mesma estrutura, a gente já tinha falado inicialmente do butano, mas acrescentei alguns detalhes nessa estrutura. Qual a diferença desses dois compostos? Esse composto é um composto que apresenta apenas ligações simples. Esse composto eu tenho a presença de uma dupla ligação entre carbonos. O que vai mudar quando eu for dar o nome a essa estrutura? O que muda quando eu for dar o nome? Olha, prefixo indica a quantidade de carbonos. Vou manter o but porque continuam sendo 4 carbonos. O meio indica o tipo de ligação.
Aqui eu coloquei an porque eram ligações simples. Como aqui eu tenho uma dupla ligação, eu vou usar em. Por que esse 1 está aqui? Olha, essa dupla ligação poderia estar no carbono 1 ou no carbono 2. Como ela poderia estar em mais de um lugar na minha estrutura, eu preciso localizar. Porque qualquer pessoa que ler esse nome, ele tem que ser capaz de chegar nesse desenho. Qualquer pessoa que olhar esse desenho tem que chegar no mesmo nome. Não tem como uma mesma estrutura, com um único desenho, ter dois nomes diferentes. Ou um único nome ter dois desenhos diferentes. Por isso que eu tenho que localizar a dupla ligação. Então, aqui esse 1, ele indica o local, o número do carbono, onde eu tenho uma dupla ligação. Esse número tem que ser sempre o menor número possível. Procurem deixar as duplas ligações, as insaturações, sempre com menores números possíveis. Se eu posso deixar no carbono 1, é o carbono 1. Então, procurem deixar essas ligações, essas insaturações com os menores números possíveis. Bom, o final do meu nome continua sendo O. Por que continua sendo O? Porque aqui eu tenho só carbonos e hidrogênios. Então, aqui eu tenho o but-1-eno. But porque são 4 carbonos. 1 é o número do carbono onde eu tenho algo diferente. O que eu tenho de diferente? Uma dupla ligação. E esse composto é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Olha, mudei, ó, continuo com a mesma base, mas mudei um pouquinho. Essa cadeia é a mesma dessa? Claramente que não, porque aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Quando eu for dar nome a essa cadeia fechada, vai ser da mesma forma? Posso chamar isso aqui de butano? Não. A única estrutura que eu posso chamar de butano é essa. Essa estrutura não é um butano. Por que não é um butano? Porque ela é uma cadeia fechada. Quando eu for dar nome às cadeias fechadas, antes de eu escrever o nome correspondente à quantidade de carbonos, eu vou acrescentar ciclo. Então, no comecinho da minha palavra, no comecinho do nome das minhas cadeias fechadas, eu sempre vou escrever ciclo. Então, toda vez que eu for dar nome a cadeias fechadas, elas vão iniciar com o nome ciclo. Professora, vai mudar mais para frente? Vamos acrescentar mais alguns detalhes, mas por enquanto nós temos que lembrar que essa cadeia é diferente dessa. Como são cadeias diferentes, tem nomes diferentes. Essa cadeia é uma cadeia fechada, por isso ciclo. Ciclo de cadeia fechada. Então, meu nome vai começar com ciclo. Depois da palavrinha ciclo, eu vou lá. 4 carbonos but, ligações simples an, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, ó. Então, o nome desse composto é um ciclo butano. Poderia ter o ciclo buteno, o ciclo butino. O que ia mudar? Ia mudar de ciclo butano para ciclo buteno ou para ciclo butino o tipo de ligação. Se eram ligações simples an, ligação dupla em, ligação tripla in. Então, nós vamos falar agora, nós vamos estudar inicialmente os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos, como o próprio nome já diz, gente. É o mais simples de todos, é o mais fácil de todos e serve como base para todas as outras funções que nós vamos estudar. Os hidrocarbonetos, eles são compostos que apresentam, como o nome já diz, apenas carbono e hidrogênio. Se tem no seu desenho só carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Apareceu um oxigênio, apareceu um nitrogênio, um cloro, opa, não é mais hidrocarboneto. Só vai ser hidrocarboneto se tiver apenas a presença de hidrogênios e carbonos. Os hidrocarbonetos, eles estão bastante presentes no nosso dia a dia. A principal fonte que nós temos para obter os hidrocarbonetos é o petróleo.
O petróleo, né, é o nosso principal matéria-prima para fornecer os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos estão presentes lá na parafina da nossa vela, no plástico do nosso pneu, nos plásticos das nossas garrafas de plásticos, está presentes em algumas fibras têxteis, nos plásticos, nos combustíveis, em alguns solventes orgânicos, em alguns batons como conservante. Então, os hidrocarbonetos eles são bem presentes na nossa vida. Mais para frente nós teremos uma aula onde eu vou dar exemplos de cada um dos hidrocarbonetos no nosso cotidiano. Os hidrocarbonetos, eles podem ser acíclicos, de cadeia aberta, ou de cadeia fechada, cíclicos. Lembrando que os hidrocarbonetos de cadeia aberta, a cadeia aberta pode ser chamada de cadeia acíclica, alifática ou aberta. Hidrocarbonetos de cadeia abertos podem ser classificados em saturados ou insaturados. Cadeia aberta, álquil. Ligação simples, AN, hidrocarboneto, O. Hidrocarbonetos de cadeia aberta, que só fazem ligações simples, nós vamos classificá-lo, nós vamos colocar ele na classe dos alcanos. Hidrocarbonetos de cadeias abertas e com insaturações de cadeia insaturada, nós vamos classificá-los como alcenos, se a insaturação for uma dupla, ou como alcinos, se ela for uma tripla. Se tiver duas duplas, alcadieno, duas triplas, alcadiino, e assim vai. Os hidrocarbonetos de cadeia fechada, eles podem ser os alicíclicos ou os aromáticos. Qual a diferença? Alicíclico, cadeia fechada sem anel aromático, sem duplas ligações alternadas. Aromáticos, aquele composto de cadeia fechada e com duplas ligações alternadas. Um carbono com dupla, uma simples. Um com dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Isso são hidrocarbonetos aromáticos. Os meus hidrocarbonetos, então, de cadeia fechada, podem ser os ciclanos ou cicloalcanos, ciclanos de cadeia fechada que fazem ligações simples, ciclenos, cadeia fechada com dupla, ciclinos, cadeia fechada com tripla, ciclodieno, cadeia fechada com duas duplas, e assim vai. Olha, essas terminações an, en, in, nesse meio da minha palavrinha an, en, in, sempre você tem que associar a, e, i. A primeira, só tem ligação simples. Segunda, dois, tem dupla ligação. E terceira, três, tem tripla ligação. Os aromáticos, né? Nós temos aí o benzeno e os derivados ou homólogos do benzeno. Dos aromáticos, o que vocês têm que estar sempre atento é o benzeno, né? O benzeno, ele é aquele composto de cadeia fechada que tem 6 carbonos e duplas ligações alternadas. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Propriedades dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são todos compostos apolares. O que eu tenho que saber? Qual é a aplicação dele ser apolar? Se ele é apolar, ele é insolúvel em água e solúvel em solventes apolares. Exemplo de um hidrocarboneto, a gasolina. A gasolina dissolve na água? Não, lembra disso. Por que a gasolina não dissolve na água? Porque ela é um composto apolar. Por que os hidrocarbonetos são apolares? Olha, eu coloquei o exemplo aqui de um hidrocarboneto mais simples de todos, o metano. Mete de um carbono. An, ligação simples. O, só tem carbono e hidrogênio. O metano. Olha, observe que quando o carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência, é tetravalente, precisa fazer 4 ligações covalentes. Faz todas as suas ligações, não sobram nenhum par de elétrons, nenhum elétron livre no átomo central. Toda vez que no meu átomo central não sobra nenhum elétron livre, o meu composto é apolar. Todos os hidrocarbonetos são apolares.
Só lembra assim, gasolina dissolve na água? Não. Por que a gasolina não dissolve na água? Porque a gasolina, assim como todos os hidrocarbonetos, são apolares. E a água? Como a água, o átomo central aqui, o oxigênio, sobram elétrons no átomo central, a água é um composto polar. Então, não se esqueça, gasolina não dissolve na água porque a gasolina é apolar. Todos os hidrocarbonetos são apolares. Como os hidrocarbonetos são apolares, eles vão se interagir. Um hidrocarboneto vai puxar outro hidrocarboneto para ficar próximo dele por dipolo induzido. O que seria esse dipolo induzido? De maneira bem rápida, retornando ao seu primeiro ano. Nós temos 3 tipos de interações intermoleculares básicas. Na verdade, são mais, mas 3 aqui dentro desse contexto. Nós temos as pontes de hidrogênio. O que é uma ponte de hidrogênio? É a força com que uma água puxa a outra água para ficar perto dela. Então, quando a gente fala assim, interação intermolecular, é a interação entre um e outro composto. Entre um metano, por exemplo, e outro metano. Aqui nós estamos falando da água. A força com que uma água puxa outra água para ficar perto dela chama pontes de hidrogênio. Quando é que eu vou ter pontes de hidrogênio? Toda vez que eu tiver hidrogênio ligado ao FON, eu vou ter uma interação por pontes de hidrogênio. Toda vez que a minha estrutura tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, essa interação entre um composto e outro composto vai ser por pontes de hidrogênio. Então, esse verdinho aqui são as pontes de hidrogênios da água, que puxam uma molécula de água para ficar coladinha com outra molécula de água. Quando nós estivermos em estruturas polares, que não é o caso dos hidrocarbonetos, estruturas polares que não apresentam hidrogênio ligado ao FON, nós vamos ter uma estrutura aqui, ó, de dipolo permanente. A força com que uma molécula polar puxa outra molécula polar para ficar pertinho dela, a força com que uma molécula polar puxa a outra para ficar próximo, para se aproximarem, se manterem próximas, unidas, é por dipolo permanente. De onde vem essa palavra dipolo? Di vem de 2 polos, um polo positivo e um polo negativo. 2 polos. Como aqui eu tenho a presença de 2 polos e permanentemente, esse é o polo positivo, porque tem falta de elétrons, e esse é o polo negativo, porque tem excesso de elétrons, como esses polos vão ser sempre assim, esse positivo e esse negativo, esse positivo e esse negativo, eu tenho permanente. Então, eu tenho sempre a formação de 2 polos permanentemente. Todo composto polar que não seja aqueles que apresentam